há uma dificuldade muito grande em Angola por uma razão que também é legítima. E por isso é que nós temos que se sentar e raciocinar e pensar. Não podemos só ter genitos por aí. O que é que acontece? Não. Repara. Você não quer deixar em paz. Repara. Repara. Não, doutor, calma. Você não quer deixar em paz os genitos. Espera. O artigo 7º da Constituição da República de Angola. Não que estou agitado. Não está, ouve. O artigo 7º da Constituição da República de Angola fala sobre o direito costumeiro. Tu sabes que nós temos um país muito forte em costume. Sim. O que é o costume? É a prática reiterada com convicção de obrigatoriedade. São as nossas culturas, são as nossas convicções, que até certo ponto parecem que são obrigatórias. A Constituição diz o seguinte: o direito é tido como uma fonte de direito para o pleonasmo. Ou seja, é uma das formas de constituição de convivência. O próprio costume. Estás a perceber? Por que eu levanto aqui o costume? Porque o costume, a lei, a Constituição diz mais. Nós podemos ter costumes em Angola, só não pode ser contrária à lei. Por quê? Porque se você tem um costume de pessoas que estão a se matar e gostam de se matar aqui e dali, isso é contra a lei, não é válido. Por que há essa resistência de pessoas com essa diversidade de opinião e de gênero, ser transexuais, têm uma dificuldade enorme de se inserir aqui no nosso país? Por quê? Porque o direito positivo é uma coisa e o direito costumeiro é outra. Os nossos costumes meio que fazem que eles sejam repelidos para fora, né? Mais uma vez passo o pleonasmo. Por quê? Porque as nossas convicções, isso para nós é alienar, estás a ver? É algo diferente, é alienígena, é algo que vem de fora para dentro, é algo externo. Não estamos habituados com isso. Mas quando eu começo a analisar e vejo, não, juridicamente não é possível. Quando você tem uma Constituição que fala constantemente o casamento entre homem e mulher, eu te trago uma segunda narrativa. Por exemplo, a Constituição da República de Portugal já diz o seguinte: o casamento é entre pessoas, não é entre homem e mulher. Nós temos que começar a pensar isso, né? E saber conviver com isso. Vai parecer um pouquinho de paradoxo, mas eu não posso, quando falar de direito, limitar o direito a resistir a essa diversidade. Consegues perceber? Uhum. Yeah. Olha, eu estou a achar interessante demais estar aqui a ter essa conversa contigo, e eu gosto sempre de referenciar esse elemento, porque quando a gente faz o Fly Podcast não considero isto uma entrevista, tanto é que eu não tenho um guião preparado para colocar questões aos meus convidados. É com base naquilo que o próprio momento produz, e sei que és um formador de opinião. Há pouco achei interessante quando falavas sobre o povo ser ingrato, né? No caso, o povo não, algumas pessoas. E ultimamente, e dentro desse argumento, trazias algo que eu vou querer ouvir a tua opinião, porque tu também és um formador de opinião nas redes sociais, sobre como é que tu visualizas a juventude angolana, principalmente naquilo que é opinar sem conhecimento de causa. Vamos lá, as pessoas agora para te atacar na internet, para te descredibilizar, é só te resumir a um adjetivo: bajulador. E eles, minha visão, não sabem o significado. Ou seja, não, eu quero atacar o Eurico, não, então vou só dizer isso dele, estás a ver? Yeah. E falam com aquela convicção, como se o termo a ser emprego nesta frase para descrever-te fosse o que ele realmente acha, o que tu és. Mas quando tu olhas para a crítica ou algo parecido, não tem lógica. Quero uma descrição tua de como é que tu analisas, enquanto jovem, não é? E já vamos falar da tua idade, se é possível revelarmos aqui, porque eu acho muito interessante. Mas fala-me só da tua visão sobre o que se vê atualmente a nível da nossa geração. O que se vê atualmente a nível da nossa geração é algo que me deixa muito triste. É triste. Mas não é só em Angola. Isso é um fenômeno mundial. É um fenômeno social a nível mundial.
A internet hoje é um novo tribunal. Antes de você chegar a uma instituição judicial verdadeira, você já passa por um tribunal que é a internet. O julgamento, que é feito já pelos comentários que o povo faz. Fly Scott. O que vai salvar e o que salva uma sociedade é a educação. As pessoas precisam educar-se. Estás a perceber? Yeah. Eu vou trazer um exemplo muito prático que eu acompanho. Tu ajudas muita gente. Yeah. Aqui estou a entrar na questão de eu dizer porque é que o nosso público é ingrato. Yeah. Estás a ver? Tu ajudas muita gente, né? Mas isso não vira manchete no país. Mas quando tu pões aqui sentado, por exemplo, uma Neto Nahara, eles vão ser as mesmas pessoas que te viram ajudar, porque tu ajudas mais do que pões aqui sentada a Neto Nahara. Se calhar me diz aqui a Neto Nahara sentada 1 ou 2 vezes. Trago ela como um simples exemplo, né? De muita crítica que também já levou a nível social. Do teu lado? Tanto do meu lado como de outros. A tua opinião se mantém? A minha opinião se mantém, depois nós podemos falar sobre isso. Ok. São as mesmas pessoas que vão vir te criticar, vão te falar, não, você só promove a prostituição, você só promove coisas más, etc. Mas, num certo dia, num certo momento em que o episódio anterior foi tu a angarias aqui dinheiro para ajudar famílias e famílias. Estás a perceber? Então, eu analiso isso e vejo. Mas isso é um fenômeno que nossos sociólogos têm que começar a pensar, a refletir. Como é possível as mesmas pessoas que viram o camarada fazer algo de bom não tornaram aquilo manchete, mas quando viram o camarada que supostamente, porque é uma opinião, é subjetivo, a fazer algo que para eles não é bom, tornaram aquilo manchete. Eu volto à mesma narrativa. Nós estamos a viver num país, numa sociedade, e isso é um fenômeno social a nível mundial, que gosta mais e endeusa aquilo que não agrega valor. Estás a perceber? Repara uma coisa. Quando os jovens não conseguem tirar 1 minuto para refletir sobre aquilo que eles vão escrever nos comentários, você nota aqui um elemento essencial muito grave: a falta de educação. Por quê? Porque pensar custa muito. Estás a perceber? Refletir custa muito. O que é mais fácil? É eu refletir e fazer um comentário com lógica e sentido? Ou eu chegar no post do Fly e promover ódio e promover comentários desnecessários? É mais fácil promover comentários desnecessários, por quê? Vai trazer as alegrias, né, efêmeras, que nós já falamos no início. As pessoas vão rir e ele mesmo. Há uma coisa que deixa muito feliz 90% das pessoas. Né? Eu diria 80, 90, vamos pela 80 pela lei de Pareto. 80% das pessoas que ver o Fly a cair, ver o fulano de tal que está a fazer sucesso a cair. A queda do outro é mais atraente do que... Sim, por quê? Porque a maior parte das pessoas está preocupada com a vida do outro e não com a sua. Quando eu digo isso, estou a dizer o seguinte: você não está à procura, nem estás no caminho e no processo da prossecução do teu propósito. Estás preocupado em infernizar a vida dos outros. E faz-lhe gosto, faz-lhe muito gosto. Por quê? Porque quando o Fly cair, e não penses outra coisa, quem vai te deixar cair são os mesmos que te meteram lá em cima. Os mesmos seguidores e população que vai te meter lá em cima vão ser os primeiros a te deixar cair. Aqui nasce a hipocrisia dessa população. Por isso, mas é mundial, não é um caso exclusivo. Angola. Não é só em Angola, é mundial. O Neymar, por exemplo, no Brasil. Mundial. Mas não será que as pessoas são muito reativas, né? Por exemplo, deixa aqui um exemplo colocando na primeira pessoa, né? São pontos de vista diferentes. Eu, na verdade, olho para críticas às vezes incoerentes, né? Porque não há uma justa, não há uma justa causa. Mas ainda assim, dando aqui a mão à palmatória,
não será que as pessoas se sentem no direito de dar a nota positiva hoje e a negativa no dia seguinte, na tentativa de não querer endeusar aquela figura que aparece para elas constantemente? Não será? Isso é um bom ponto de vista. É um bom ponto de vista. Eu parto do pressuposto que nós não devemos endeusar nada. Né? Só existe um Deus. E eu começo logo por aí. Tudo que tu tiveres a endeusar vai te levar para um caminho da perdição. Seja ele bom ou mau. Mas se existe e está no mundo carnal, aqui entre os seres humanos, você não pode endeusar. Ponto. Só existe um Deus. Partimos dali. Então, quando você vê um cidadão, alguma coisa que até certo ponto é muito bom, o ponto não é endeusar aquilo que é muito bom, mas promover para que mais pessoas consigam ver e proliferem aquilo que também é bom. Porque o mesmo exercício que eles fazem, que eu acabei de exemplificar aqui, é o mesmo exercício que eles fazem naquilo que é mau. E o mal vem com uma proporção muito maior, sabes por quê? Por quê? Porque tira do armário as pessoas que nunca comentaram, mas que já te odiavam. Digo em termos genéricos, estamos a falar do Fly, estamos a falar de pessoas que fazem muito sucesso a nível nacional e internacional. Aquilo traz aquela onda de negatividade, faz outras pessoas que nem estavam na onda começar a surfar. Mas que já queriam fazer há muito tempo, só não fizeram porque não havia não havia uma linha, uma multidão para seguir. E se esconde ali na multidão. Estás a ver? Tu tens dado muitas opiniões. Aliás, quando eu te conheci, hoje nem tanto, estás muito mais na área da economia. E há pouco alguém ainda disse, mas ele no TikTok não fala de economia, porque é que agora está a falar de direito? Lá está, que é que as pessoas não, se calhar... não sei se é a memória curta ou o desinteresse na totalidade, porque nós somos praticamente definidos por aquilo que as pessoas estão a ver no momento, se esquecendo que existe um histórico, uma parte das vezes. Há quem chegou agora, óbvio, mas nós já estamos aqui, em muitos dos casos existe sempre um histórico. Né? Mas eu lembro-me que tu tinhas opinião para muita coisa que acontecia nas redes sociais. E há pouco deste um exemplo sobre termos colocado aqui a net. E eu perguntei-te se a tua opinião permanece. Atualmente, qual é a tua leitura? Vejamos uma coisa. Aliás, inclusive, ela até respondeu-te, né? Houve trocas, né? Não sei, não vi as respostas porque eu não pessoalizo as coisas. A rapariga aparece aqui, e rapariga, passo o termo a nível brasileiro, aparece aqui como uma figura meramente exemplificativa. A partir do momento que eu apareço na internet e digo assim, isso adveio de uma situação em que a mesma foi nomeada para um dos concursos de influencers do ano. Aí eu vi que a nossa sociedade está perdida. Quando eu vi aquele post e que me motivou a fazer um daqueles vídeos, eu disse, não, nós estamos a caminhar mal. Então o que eu falo no vídeo? Atenção, se nós estamos a nomear e a promover uma influencer cujo seu objeto de entretenimento é a prostituição, e estamos a dizer que ia ganhar, a Fly, acredita que ele ia ganhar, mesmo se você competisse, ele ia ganhar. Ia ganhar. Estamos a dizer que ela é influencer do ano, então a sociedade está perdida. Ela não aparece aqui na pessoa daquilo que é ela, eu não conheço a pessoa. Eu trago ela como um mero exemplo, ou seja, não vamos endeusar, mais uma vez, a prostituição. Não vamos endeusar a prostituição. Por quê? Porque se você me diz que o teu influencer do ano é uma prostituta, você está a definir que 80% da sociedade está distorcida naquilo que são os nossos valores e propósito. Mas, ok, tu chegaste a olhar quem estava a organizar, porque muitas das vezes, de onde isso surge,
também deve passar por uma análise, não é? Sim. Se calhar era uma organização que tinha essa preferência e o que seria normal. Voltamos ao mesmo assunto. Todas as decisões são econômicas. Quanto mais decisões de entidades e sociedades comerciais. Quem estava a organizar é uma empresa. Eu não sei quem é a empresa, não preciso saber, eu só preciso saber de uma coisa. A prossecução, o objetivo, o fim último de uma empresa é fazer o quê? É ter lucro. Então, a empresa não vai estar preocupada, o que é mau, não vai estar preocupada com o que ela está a trazer. Por quê? Porque o bem mais importante hoje, o que é? É a atenção. Você chama a atenção do público e monetiza. Quanto mais atenção você tiver, mais probabilidade você tem de fazer dinheiro. Então, quando eu ponho uma figura dessa natureza a ser nomeada no meu concurso que eu criei, sinceramente não sei qual é a empresa, que eu criei para eleger uma influência do ano, eu vou trazer todo o público. Mais pessoas vão conhecer a minha empresa, mais pessoas vão conhecer a minha marca, mais pessoas, porque marca e empresa são diferentes. Então, quando tu criticas, isso também podia se aplicar a ti. Como? Então, se a empresa coloca para ter atenção, sabendo que o nome traz engajamento, tu ao criticares, ao fazer os vídeos diretos, não é? Também estás a partir pelo mesmo princípio. Ou seja, inevitavelmente, não é? Também vai-se produzir uma atenção porque é o nome em causa que está ali a ser mencionado. Pode atrair outras pessoas e, ao mesmo tempo, sobre aquilo que é a tua definição, eu estou a olhar para aquilo que tu disseste, isso vai atrair as pessoas e vai gerar um outro efeito diferente daquilo que essa organização na altura propôs, mas acaba por, no final do dia, dar o mesmo. Não seria estares a proliferar mais? Tu não concordas com a ideia de que não concordo, não aprecio, não falo, não me interesso e fico no meu canto? Não concordas com isso? Não. Por quê? Porque, primeiro, eu nunca parto do pressuposto de que eu vou trazer um comentário sem fundamento. Eu vou dizer não concordo. Por quê? A linha A, a linha B, a linha C. Ou seja, não vou só criticar. Eu tenho que criticar, dizer, não, olha, ou seja, não vou só comentar, vou comentar e criticar. A crítica é o fundamento. Eu vou dizer, olha, isso não está bom. Por quê? Por causa disso. A tua análise faz algum sentido. Por quê? Porque isso é uma faca de dois gumes, de duas pontas. Em que eu tenho que correr o risco de um lado alguém e do outro lado outros picarem-se. Por quê? Porque se eu deixar que o mal vença, sem haver uma batalha, eu vou dormir triste. Eu prefiro batalhar com o mal, e ainda assim, ele ganhar aquela batalha não é a guerra, porque o mal consegue vencer batalhas, mas não vence a guerra. Eu prefiro batalhar com o mal, perder aquela batalha, mas ainda assim ter lutado. Por quê? Porque quando daquela batalha eu consegui salvar um ou dois. Eu consegui e tu salvar. Sentes que salvaste? Claro. Pessoas? Eu recebi a quando daquelas circunstâncias em que eu falava muito sobre ser contra a prostituição, não façam isso. Eu recebi, inúmeras mensagens no TikTok, que é a página que eu mais, ou coisa que eu mais uso, a rede social. Doutor Eurico, eu estava prestes a ir para a prostituição. Já não fui por causa do teu vídeo. Doutor Eurico, eu me vestia dessa maneira para atrair uma atenção de homens. Depois de ver o teu vídeo, eu parei. Imagina a quantidade de pessoas que eu consegui, pelo menos, fazer só refletir. Não vai pela prostituição. Porque a prostituição, a maior parte dessas pessoas que envergam por esse caminho, por acaso é uma coisa um desafio que podemos nos atrelar a fazer, fazer um questionário a essas pessoas. Olha, estás aqui por quê? É por vontade ou é por dinheiro, por necessidade? Eu tenho quase certeza que quando fala, não, é por necessidade. É por necessidade. É por necessidade. É por um caminho mais fácil e tudo. Mas você precisa educar essas pessoas. Okay. Então,